Olá, aqui no Boletim Marco Antônio Villa, estou recebendo com muito prazer, eu acompanho as atividades do Senado diariamente, a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, uma ativa senadora, todas as questões fundamentais do Brasil, sempre a senadora está presente, foi candidata, vale lembrar, todo mundo sabe, a presidente da República, na última eleição em outubro, então agradeço muito, muito mesmo a senadora Soraya ter aceito o meu convite e já encaixo uma primeira questão e agradecendo novamente a senadora ter aceito o meu convite. Qual a importância, e a iniciativa é da senadora, da CPI sobre os acontecimentos de 8 de janeiro, que é a proposta da senadora? E muito obrigado por ter aceito o convite. Vila, é um prazer estar aqui com você hoje. Para mim é uma grande honra, você é um historiador, uma figura pública que eu conheço há um bom tempo, te acompanho. Então, para mim é uma honra mesmo estar aqui com você. Bom, qual é a importância de uma CPI para investigarmos os atos e os fatos do dia 8 de janeiro de 2023? Vila, é extrema, porque nós estamos tratando do nosso bem maior, que é a democracia. Demoramos tanto para conquistar tudo o que conquistamos e ainda estávamos galgando aí passos que países de primeiro mundo já alcançaram. Enfim, e aí nós, não sei se eu posso dizer que é surpresa, mas nós nos deparamos com aquela barbárie do dia 8 de janeiro. Muita gente tem colocado algumas CPIs na frente dessa, sabe? Como a CPI do caso das lojas americanas, enfim, uma série de coisas. Mas nada é tão sagrado e tão importante como a nossa democracia. Porque se não tivermos democracia, e as pessoas não têm noção do abalo que ela sofreu e que ainda sofre, enquanto não apurarmos o que aconteceu e todos os brasileiros tiverem acesso aos responsáveis, ainda ela está abalada. Portanto, nada mais sagrado e nada mais importante no país hoje do que entendermos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Senadora, por que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem colocado obstáculos para a formalização da CPI, tendo em vista, salvo engano, que tem o número de assinaturas necessárias, tem todo o procedimento que determina o regimento do Senado? O que é que está acontecendo na interpretação da senhora, que é que está propondo justamente a CPI? Marco, é ser disso no nosso país que a consultoria do Senado Federal é a melhor consultoria que há, tá, no âmbito público. Mas eu lamento que a consultoria do Senado Federal tenha orientado o senador Rodrigo Pacheco a dar uma resposta como autoridade coatora no mandado de segurança que eu impetrei perante o Supremo Tribunal Federal. Eles deram uma resposta que não condiz com o fato. Eles trataram de uma CPI em andamento. E não é o caso. Eles responderam, que o Senado Federal respondeu, pela autoridade coatora, que é o presidente Rodrigo Pacheco. Estou falando de modo institucional, o Rodrigo Pacheco é meu amigo, pessoal. Estou sendo institucional. O que eles responderam? Que uma CPI não pode avançar em outra legislatura, essas coisas todas. Nós não tínhamos uma CPI em andamento, apenas um requerimento de uma CPI. Então, utilizaram o regimento interno do Senado Federal para dar informações ao relator, que é o ministro Gilmar Mendes, que não condizem ao fato, elas dizem respeito a um outro fato. Então, assim, dentro da legislação brasileira, o meu requerimento está acobertado pela legalidade e não há o que fazer. Agora, quando nós temos, de repente, problemas políticos, é importante que sejamos absolutamente conscientes para tratarmos disso, mas é uma ofensa aos vários anos de estudo e de cadeira que eu e muitos senadores temos, e fizemos tudo absolutamente de acordo com o regimento interno. Então, essa demora não faz sentido nenhum, porque todos os requisitos foram satisfeitos. Então, não há o que fazer. O resto
é uma interpretação extensiva da legislação, no momento em que a legislação atinente ao caso exige apenas uma interpretação literal. Não há o que se interpretar, está na letra fria da lei. Deixa eu perguntar, senadora, ou seja, um dos argumentos, eu li rapidamente, posso estar equivocado, mas da assessoria do Senado, que concordo com a senadora que realmente é de alto nível, mas em relação ao número de assinaturas, fazendo referência a senadoras que não estão mais no exercício do mandato, né? Como se tiver... Então, para quem nos acompanha, eu acho isso muito importante. Eu não sei se são 42 que assinaram, posso estar errado, não sei se o número é exatamente 42, mas é próximo a isso, né? Se não for. São senadores que estão em pleno exercício do mandato, ou esse argumento nesse sentido é falacioso? Explica, por favor, senadora que nos acompanha, sobre essa questão das assinaturas, tendo em vista que essa é uma das questões colocadas pela assessoria. Olha só, Vila, eu estou com... O meu regimento interno está de apoio aqui para o celular. Por isso que eu estou abrindo o antigo. Eu recebi um novo, mas nesse artigo não houve nenhuma mudança. Então, é 332 do Regimento Interno do Senado Federal, que diz o seguinte... Olha só, quando falam que não há assinaturas, e realmente nós temos 42 assinaturas de senadores dessa legislatura. E o artigo 332, caput do Regimento Interno do Senado Federal, diz o seguinte: ao final da legislatura, serão arquivadas todas as proposições em tramitação no Senado, vírgula, exceto... E nós temos aí números clausos, as exceções. Infelizmente, a Secretaria-Geral do Senado Federal, a mesa, decidiu por colocar o caput desse artigo apenas parcial na documentação e nas explicações que deram ao ministro Gilmar Mendes ontem. Por isso que se olvidaram, eu prefiro assim acreditar, do vírgula, depois exceto. Porque a verdade é a seguinte: ao final de cada legislatura serão arquivadas todas as proposições, todas já te dá a ideia de generalidade, né? Proposições, qualquer proposição, tá? Em tramitação no Senado Federal, exceto o inciso 2 diz o seguinte: as de autoria de senadores que permaneçam no exercício de mandato ou que tenham sido reeleitos. Ou seja, é exatamente o caso concreto. Eu sou uma senadora que permanece no exercício do mandato. E as assinaturas que estão válidas são de senadores que permaneceram no exercício do mandato, aqueles que foram reeleitos e a partir do dia 1º de fevereiro, dos novos senadores. Então, não há lógica para justificar a não leitura desse requerimento. O requerimento foi posto durante um recesso parlamentar? Ok, mas até o dia 1º de fevereiro não tinha número. Entrou sem número, até agora não tem número, porque não foi lido. Então, eu não tenho uma CPI em andamento. Nós temos uma CPI, um requerimento de abertura de CPI, apenas isso, e todos aqueles senadores que assinam, eles são coautores comigo. Então, é propositura, inclusive, autônoma deles. Além do que, uma CPI é direito das minorias. Por isso, nós temos a obrigatoriedade de assinatura de 1/3 do Senado Federal. Ou seja, 27 assinaturas. Eu já tenho 42 assinaturas. Já ultrapassei a maioria. Passou de um direito da minoria para um direito da maioria, Vila. Então, assim, não há justificativa, pelo menos legal, tá? E neste âmbito, com todo respeito, eu não passei anos sentado numa cadeira estudando à toa. Né? Eu sou uma advogada, eu não sou apenas bacharel em direito, eu sou advogada militante, sou advogada de balcão de fórum e de balcão de tribunal. Eu tenho uma história, eu tenho processos em andamento. Então, não é por aí. Vamos discutir a altura, né? Com todo respeito, Vila. E qual a expectativa da senadora em relação à decisão do ministro Gilmar Mendes? Né? Porque, afinal, está agora nas mãos do ministro. Qual a expectativa que a senadora tem?
Exatamente. Ontem, quando o presidente Rodrigo Pacheco tratou do assunto, eu nem estava ali no plenário, não sabia que ele ia falar aquilo, eu estava ligada, mas estava numa outra reunião, e nem pedi a palavra justamente porque já foi judicializado. Então agora, ou ele acata o pedido e o mandado de segurança perde seu objeto, ou nós vamos aguardar se o ministro Gilmar Mendes vai conceder ou não a liminar. Mas, mesmo assim, concedendo ou não a liminar, nós temos de aguardar o referendo do plenário, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que em todos os casos idênticos ou parecidos já abriram uma CPI. Foi o caso da CPI da Covid, em que os senadores Randolph Rodrigues e Sérgio Cajuru impetraram o mandado de segurança. Podem até alegar agora que nós estamos nesse limbo. Para mim não é um limbo. Para mim não existe nenhuma dúvida quanto à legislação para acatar as assinaturas. Principalmente, Vila, porque no sistema do Senado Federal, que é o CEDOL, nós só temos duas hipóteses aqui para um parlamentar ingressar, para um senador ingressar. Ou ele assina ou ele retira a assinatura. Não existe a proposta de ratificar uma assinatura. Isso é algo inédito. Inédito. Ratificação de assinaturas. Então, assim, para mim, e outra, o senador Flávio Arnes retirou a assinatura dele. Portanto, nós teríamos 43 assinaturas. Os 42 senadores que assinaram essa CPI podem muito bem, por meio de requerimento protocolado no CEDOL, retirar a assinatura. Mas a hipótese de ratificação seria uma inovação. Porque é muito raro, eu acho que não existe na história recente uma propositura de uma CPI durante o recesso parlamentar, porque foi exatamente aquilo. Eu protocolei o pedido, o requerimento de abertura de CPI às 19h32 do dia 8 de janeiro, porque eu acompanhei ao vivo, por meio de 2 lives, o que estava acontecendo. E fui eu que informei, tanto no grupo oficial de senadores, quanto no grupo oficial do União Brasil. É justamente sobre isso, parece que é transmissão de pensamento, mas eu ia lhe perguntar, eu lembro eu estava acompanhando também o dia 8 de janeiro e lembro dessa informação que a senadora estava colocando, dessa iniciativa tomada ali já no calor da hora, né, no começo da noite do dia 8 de janeiro. E a senadora tocou nessa questão do início da nossa conversa de hoje. Como a senadora viu aquilo, assim, como cidadã e como senadora? Afinal, o prédio do Senado Federal e do Congresso Nacional também foi, assim como do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, teatro de cenas nunca vistas na história do Brasil, e eu nunca vi isso na história do Brasil, da democracia do mundo ocidental. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é algo inaceitável. Como é que a senadora viu assistindo aquilo, e acho que no grupo do WhatsApp, não sei se a senadora estava se comunicando, por favor, explique para o nosso público o seu ponto de vista naquele momento. Vila, você fala de cátedra, você é historiador, um grande historiador. Então você fala de cátedra, é algo nunca visto. E eu assisti estarrecida. Por quê? Porque eu me recordo o seguinte, eu estava acompanhando há vários dias o andamento e a movimentação dentro dos QGs em frente aos exércitos em todo o Brasil, porque eles faziam lives abertas. E eu me recordo que eu recebi meu filho aqui em Brasília, dia 24 de dezembro, no Natal. E nós fomos buscar meu filho no aeroporto na parte da manhã. Quando a gente volta, a gente tem aquela notícia da possibilidade daquele atentado que foi abortado por conta do condutor daquele caminhão. E aquilo me assustou demais. Não é porque estaria envolvido
uma pessoa extremamente próxima a mim, mas por qualquer brasileiro. Por quê? Porque temos que ter empatia, pelo amor de Deus. É óbvio, né? Enfim. Mas eu assisti aquilo estarrecido, então eu já vinha acompanhando, bastante atenta, a movimentação. E exatamente no dia 8, eu estava no Rio de Janeiro, foi o primeiro dia que eu tirei, assim, para tirar um mínimo de férias, assim, estava indo para um almoço e durante o período que eu estava me arrumando e tal, me ajeitando, eu liguei numa live. Lá por meio-dia, comecei a acompanhar, achei aquilo, estava diferente, sabe, dos outros dias. Fui acompanhando e eles, olha, nós estamos saindo daqui do QG, de Brasília, e iniciando uma caminhada e vamos rumo aos 3 poderes lá, e a esplanada dos ministérios, enfim. E fui acompanhando aquilo ali, e quando eu vejo, eles ultrapassaram aquele local ali onde é a rodoviária, mas quando eles começaram a avançar, eu cheguei a pegar o celular do meu marido e entrar em outra live. Então, eu acompanhei 2 lives ali simultaneamente e conseguia ver aquilo por meio de 2 ângulos. Quando eu comecei a printar aquilo estarrecida, juro, por um momento, Vila, eu achei que eu estivesse assim ficando louca, que eu estivesse vendo algo que não era real. Tanto que, quando eu printei e mandei simultaneamente para o grupo dos 81 senadores, e quem estava no exercício da vice-presidência era o senador veneziano Vital do Rego, e eu mandei simultaneamente para o grupo do União Brasil, cujo presidente era e é o primeiro secretário, ou seja, o prefeito da Câmara dos Deputados, o presidente Luciano Bivar. O presidente Luciano Bivar, no mesmo minuto, me telefona e diz o seguinte, porque ninguém estava sabendo daquilo. Ele, daquele jeito pernambucano de ser, falou, menina, você está enganada. Cuidado aí com o que você está reproduzindo, repassando, porque isso é fake news. Falei, presidente Bivar, eu não sou tão jovem assim, mas eu tenho minhas dificuldades assim com a tecnologia, mas eu não creio que eu esteja repassando algo, ou então eu sou autora dessa falácia, eu sou autora dessa fake news, porque eu estou printando imagens que estão acontecendo ao vivo. Nisso, o presidente Bivar já ligou para Arthur Lira, já ligou para o próprio Ibanez. E o vice-presidente em exercício, o veneziano Vital do Rego, já me respondeu, Soraya, já estou em contato, estou sabendo agora também. Então foi algo assim, estarrecedor, porque eu acompanhei ao vivo e a cores, enquanto outros senadores, gente, era um domingo, as pessoas estavam de bermuda tal, e foi um acaso. E logo eu já falei com o presidente Rodrigo Pacheco, que estava até fora do país, estava descansando, mas eu falei, olha, eu estou preparando agora um pedido de abertura de CPI. Foi algo assim estarrecedor. Eu acompanhei aquilo absolutamente incrédula e o meu gabinete fica no térreo. O meu gabinete foi atacado. Eu estou aqui com vidros, agora já substituíram, mas assim, isso nos traz muito medo. A minha chefe de gabinete estava vindo para cá, porque ela alimenta os gatos aqui. Então, ela vem todos os dias, aqui na porta do meu gabinete. Não importa se é feriado, se é Natal, se é Réveillon, se é sábado ou domingo. Sempre vem alguém trazer comida para os animais. E ela estava vindo. Eu disse a ela assim, cuidado, porque estão invadindo. Ela falou, estou ouvindo algumas coisas, eu estou a caminho, estou aqui na N2. Mas ninguém acreditava. Se tivesse, assim, eu acho, Vila, se um de nós estivéssemos aqui dentro e identificassem que é fulano, que é beltrano, que é cicrano, nós teríamos tido problemas, assim, bem mais sérios. E não que não tenham sido, sabe? Mas como eles acham que no Capitólio morreram algumas pessoas e aqui nenhuma, eu considero que aqui foi muito mais grave, Vila, porque os 3 poderes foram invadidos. Eu encerro, mas antes eu vou colocar uma questão, Sandra. As pessoas falam que CPI é palanque, é eleição, não serve para nada, e tento dar alguns exemplos.
eu tento até responder, mas as pessoas dizem o seguinte: olha a CPI da pandemia. Eu falei, mas teve um relatório de 1.250 páginas que foi encaminhado à PGR, o papel do Senado para aí. Aí, a partir dali, o Senado não pode fazer mais nada. Em síntese, para encerrar essa nossa conversa, eu acho que as suas explicações foram muito boas, inclusive da questão pessoal. Caso ela se instale, tudo indica, né, ao menos legalmente, que há todas as condições de instalação da CPI. Vai ser um palanque eleitoral do governo ou da oposição? Belíssima pergunta, Vila. Realmente, muita gente diz que CPI costuma acabar em pizza, e hoje nós tivemos a inauguração de um memorial aqui das vítimas da Covid, e eu estive lá e tratei desse assunto. CPI, se alguma CPI acaba em pizza, pelo menos da CPI que eu participei e que eu acompanhei a construção desse relatório, e eu fiz o relatório parcial que dizia respeito ao meu estado, porque muitos senadores diziam o tempo inteiro que a CPI não queria investigar estados e municípios, mas é permitido e é uma obrigação de cada senador fazer a sua fiscalização. Nós recebemos muitos documentos e numa das últimas reuniões da CPI eu tratei disso. Eu apareci simbolicamente, né, com acho que umas 10 resmas de papel, dizendo que aquilo era 1/10 do que nós havíamos recebido de documentação relativas aos estados, e que cada estado tinha sua documentação, e que cabia a cada senador investigar o seu, e não ficar o tempo inteiro dizendo que aquela CPI estava enviesada para atacar o governo federal naquele momento. E eu fiz um relatório sobre o Mato Grosso do Sul, de acordo com as informações que eu havia recebido, porque no âmbito de fora de uma CPI, você não pode, mas você deve investigar, fiscalizar. Bom, enfim, partindo disso, o poder de polícia que nós, parlamentares, temos durante o período de uma CPI, né, é limitado. E nós não temos o poder de realizar os inquéritos, nem julgar, muito menos condenar ou absolver, ou executar essa pena. Isso cabe, né, fiscalizar. Alguns estão no âmbito do Poder Executivo, ali com a Polícia Federal, e outros no Judiciário. E a maioria desses processos ou desses inquéritos tramitam em segredo de justiça. Por que seria necessário realmente uma CPI? Então, assim, voltando só um pouquinho, me perdoe aí. Não, perfeito. O tempo, mas nós fizemos o nosso trabalho e cumprimos a nossa missão durante a CPI da pandemia. Entregamos o relatório às autoridades competentes. Se elas investigaram, se elas prosseguiram ou não, isso já está fora da nossa alçada. Nós cumprimos o nosso dever. Portanto, se esta CPI foi um palanque ou terminou em pizza, isso tem que ser resolvido com esses outros poderes. Mas eu acredito agora e peço e cobro do novo governo federal e deste novo momento aqui do Poder Judiciário que deem prosseguimento e deem uma resposta ao povo brasileiro. Aí muitos dizem assim, mas uma CPI não deveria funcionar, por quê? Porque os outros poderes estão cumprindo com seus deveres. Bom, primeiro, que isso não está escrito em lugar nenhum, nem na Constituição, nem numa legislação infraconstitucional, de que uma CPI só deve existir na omissão dos demais poderes. Isso é um absurdo, eu nunca ouvi isso. Então, nós devemos fiscalizar e apurar de acordo com a nossa competência, principalmente porque o nosso dever de fiscalizar também, ele vem aí do sistema de freios e contrapesos. Todos os poderes também têm um pouquinho de poder dos demais para que ninguém tenha um poder absoluto, se a gente pode, assim, desenhar para o pessoal entender, né? O checks and balances. Então, isso faz parte. E nenhum poder tem o direito de dizer o que nós devemos fazer. Nós somos harmônicos, nós convivemos em harmonia, mas somos independentes entre nós, os três poderes. Portanto, eu não posso aceitar. Mas eu entendo também o governo atual. Se eu tivesse sido eleita
presidente da República, eu teria, Vila, muita preocupação com uma CPI, porque o número de parlamentares, o número de políticos atuando é muito maior. E realmente pode sim virar um palco, como você bem disse, mas não é o caso. Não é um caso porque se nós formos fazer esse juízo de valor, se formos fazer esse juízo subjetivo, nós nunca mais teremos uma CPI. Então nós temos que cada poder confiar aqui no seu taco e deixar o outro fazer o que é o seu dever. Permitir não intervir. E além de tudo, a CPI tem um condão pedagógico muito grande. Por quê? Porque obrigatoriamente, em alguns casos, e como é o caso, né, concreto, essas investigações no âmbito da Polícia Federal e também no âmbito do Judiciário estão acontecendo e os processos estão tramitando em segredo de justiça. E eu entendo por quê. Porém, a CPI tem, na sua maioria, reuniões que acontecem com toda a transparência, em público. Isso é muito importante por quê? Por conta do caráter pedagógico. Por quê? É impressionante, você conversa com muita gente por aí, a gente anda por todo o Brasil e as pessoas ainda não têm a noção, Vila, da gravidade do que aconteceu e se defendem. Eu tenho sido procurada, lógico, porque eu vim dos movimentos democráticos de rua, pacíficos, né? Mas muita gente fala, olha, Soraya, eu tô com os meus bens bloqueados, porque acharam que eu estava investindo, porque eu dei uma cesta básica, porque eu ajudei na alimentação dos quartéis. Todas as pessoas, assim, nos procuram. E eu digo assim, olha, não posso fazer nada pela senhora ou pelo senhor. Mas é bom que vocês entendam que, a ingenuidade de vocês não significa a inocência. A ninguém é dado o direito, a nenhum brasileiro é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei em sua defesa. Você pode ter sido ingênuo, manipulado ou manipulada por políticos, mas isso não significa sua inocência. E agora você vai ter que se defender, sinto muito. Então, assim, e eu acredito, assim, que agora muita gente foi abandonada. Mas é muito triste, Vila, ver brasileiros ainda acreditando na legitimidade dessa atuação. Mas o que nós queremos com essa CPI é encontrar os financiadores, né, de relevância, de monta, e os autores intelectuais, autores e coautores intelectuais. E não a dona Fátima, lá de Tubarão, de Santa Catarina, que dentro de um ato, vamos dizer assim, isolado, cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Isolado, tá? No coletivo é muito pior. Mas assim, vamos tratar ali isoladamente disso. Isso realmente a Polícia Federal já está fazendo. Nós precisamos defender a nossa democracia. Para mim, o dia 8 de janeiro ainda não acabou, enquanto não tivermos, sabe, um raio-x, uma radiografia disso e fazer com que as pessoas entendam que isso é muito grave, que isso significa o cometimento de um crime e que elas estavam enganadas num efeito de manada. Então, é muito triste, Vila, mas assim, a gente está lidando todo dia com o problema, e eu até entendo o governo por se preocupar, porque é de se preocupar, e ele quer tocar uma agenda, mas de acordo com tudo que eu tenho visto, não há nada que se preocupar. Nós não temos viés, eu vejo que a CPMI, que compete ali com a CPI, já nasce com respostas e não com perguntas. Já nasce absolutamente enviesada. Porque, primeiro, o deputado que requereu é investigado pelos atos antidemocráticos. E a gente já vê um viés ali para condenar alguns. Então, esta CPMI não tem perguntas, só tem respostas. Nós aqui no Senado
com todo respeito, data máxima vênia, a maioria das pessoas aqui, dos senadores, estão extremamente conscientes. Nós temos perguntas e não respostas. Por isso, o nosso dever, o nosso poder e a nossa obrigação de entregar para os brasileiros essas respostas a partir dessas perguntas que iríamos fazer, mas de uma forma séria, imparcial, célere, e evitar o máximo de palco, porque é muito difícil cortar o microfone de um senador. Porém, a gente pode colocar regras e todas, quando você abre para um, você tem que abrir para os outros, mas é importante que tenhamos, assim, um pragmatismo. Eu sou muito pragmática, eu sou muito direta, e tenho defendido que essa CPI seja, assim, absolutamente imparcial. Não tem viés, não tem governo, não tem nada, só quer encontrar aqueles que financiaram e, principalmente, que incitaram e os autores intelectuais dessa barbárie. Ótimo, ótimo. Eu agradeço muito aqui em nome dos que acompanham o nosso canal, a senadora Soraya Tronic. Acho que ela apresentou muito bem as razões que embasam a sua solicitação de uma comissão parlamentar de inquérito por parte do Senado Federal para os acontecimentos tristes de 8 de janeiro. Acho que respondeu as questões centrais, porque eu acompanho também os comentários que fazem nas nossas entrevistas, senador, e aí eu tentei fazer uma síntese do que as pessoas, são centenas, algumas vezes milhares de comentários em cada vídeo, mas buscar fazer uma síntese dessas questões. Então, agradeço muito e numa próxima oportunidade voltaremos a conversar, senador. Então, muito obrigado pela gentileza de ter me atendido. Vila, obrigada, é um prazer falar com você. Ainda não terminei de ler os 50 discursos mais importantes da nossa história, tá? Já adquiri também, acho que mais um livro seu, porque eu leio aos poucos, eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, mas assim, Sim. volta e meia eu tô dando uma olhada. Muito obrigada por tudo que você significa para nós e pela contribuição que você dá para esse país com informações fidedignas. É isso que nós precisamos, as pessoas precisam ter consciência. Obrigada, Vila, sou sua fã. Valeu. E para mim é um prazer enorme, estou sempre, sempre, sempre à sua disposição. Obrigada. Valeu, muito obrigado, senador.